Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Olá e bem-vindo à Rádio World Last Chance. Eu sou seu apresentador Cris Deluca e juntando-se a mim aqui está o sempre erudito Will Santos. Erudito? Aprimorando o nosso vocabulário, não é mesmo? Olha só o seu comentário, eu lhe faço um elogio e você fala isso de mim. Não, eu só estou dizendo que o sempre erudito me faz soar como se eu fosse um garoto propaganda de algum anúncio. Como uma propaganda de uma pilha ou algo do tipo, Will, o implacável. Bem, você está sempre afiado e com a resposta na ponta da língua, não é verdade? O Will, o erudito implacável. Aparentemente não, pois não tenho ideia do que dizer em resposta ao seu vocabulário rebuscado. Então, mudando de assunto, o que você planejou para hoje? E o programa de hoje, aprenda a verdade sobre Israel e a igreja. Bem, é sobre palavras e símbolos, assim como seus diferentes significados e os diferentes mal-entendidos que podem ocorrer dependendo de como eles são usados. Hoje você poderia nos falar sobre Israel e a igreja? A igreja remanescente representa Israel? Ou elas são duas entidades separadas? O que você poderia nos dizer sobre isso? Bem, que bom que você trouxe todas essas indagações. Falando historicamente, houve duas escolas principais de pensamento sobre a igreja e sua relação com Israel. Em supersessionismo... Super o quê? Supersessionismo é uma palavra bem grande, não é? Algumas pessoas a chamam de teologia da substituição ou da realização. Basicamente, o supersessionismo ou a teologia da realização ensina que a igreja cristã do Novo Testamento vê essa relação com os cristãos como sendo a substituição ou a realização da promessa feita aos judeus. Se não me falha a memória, Justin Martyr foi o primeiro a promover essa ideia lá no século II. Então, isso não era o que os apóstolos ensinavam. Não, não era. A segunda escola de pensamento, conhecida como teologia da separação, ensina que há uma diferença distinta entre Israel e a igreja, e que ambos têm um papel a desempenhar nos eventos dos últimos dias. Então, em outras palavras, a igreja não é Israel. Não de acordo com a teologia da separação. A teologia da separação não é um dos ensinamentos do dispensacionalismo? Você sabe que essa é a ideia de que Yahuwah dividiu a história, particularmente a história bíblica, em diferentes dispensações. Sim, isso faz parte dessa ideia. E então, o que está correto? A igreja é Israel ou a igreja assume o lugar de Israel? O que você tem a dizer sobre isso? Bem, não é o que eu digo, mas o que as Escrituras dizem. Depois de muitos diligentes estudos, eu acredito que ambas as escolas que pensam dessa forma estão erradas. A verdade está em algum lugar no meio delas. Tudo bem, mas por que isso acontece? Bem, a primeira coisa que precisamos saber sempre que discutimos sobre a igreja e Israel é entender que a Bíblia muito que raramente faz qualquer distinção paralela entre Israel como nação e a igreja em si. Sério? E é claro que existem algumas exceções. No lamento de Yahushua sobre Jerusalém, ele parece estabelecer uma conexão quando diz que eles não o verão novamente até que digam: bendito o que vem em nome de Yahweh. Nossos ouvintes poderão conferir esse verso lá em Mateus 23:39. Ok. E Romanos 11? Dê-me apenas um segundo para que eu coloque aqui no meu monitor. Versos 26 e 27 diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados.
Sim, e também tem esse. Eu não estou dizendo que isso nunca aconteça, mas raramente acontece. Entretanto, na grande maioria das vezes, Israel é simplesmente apresentado como uma nação. Não é a entidade espiritual que os cristãos modernos dizem ser. E, claro, como uma nação, o país está repleto de indivíduos, e alguns serão salvos e outros não. Exatamente. Agora, nas raras ocasiões em que a Bíblia fala de Israel como sendo uma entidade espiritual, ela, na verdade, está falando do Israel remanescente. Como assim? Quando falamos da igreja remanescente como sendo pessoas cujos corações são totalmente dedicados a Iá, ao contrário da vasta maioria dos aquecedores de banco que falam apenas da boca para fora. O mesmo vale para o Israel remanescente. Esses são aqueles que entregaram totalmente o coração e comprometeram suas vidas a Iá. Tudo bem, mas eu tenho uma pergunta para você, Will. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32 e 33, Paulo parece criar um tipo de, uma distinção paralela que eu creio que você já mencionou, que é entre a igreja e Israel. Ouça enquanto eu leio. Diz, abre aspas, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Iá. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E você está certo, Chris. Muitos crentes usam esses versículos para provar uma distinção concomitante entre a igreja e Israel. No entanto, vamos dar uma olhada nisso novamente. Eu vou ler de novo o que você acabou de ler, e observe em particular as conjunções coordenadas usadas aqui. Diz, não vos torneis causa de tropeço nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Iá. Aqui Paulo não está agrupando todos eles como sendo a mesma coisa. Nesse contexto, a palavra judeus se refere aos judeus que não aceitaram a Cristo. A palavra gentios se refere aos gentios não salvos ou aos gregos. E claro, quando Paulo fala sobre a igreja de Yahweh, ele está se referindo àqueles que são salvos, sejam eles judeus ou gregos. Então, o que você está dizendo é que esta passagem, ele não está se referindo a Israel ou à igreja. Em vez disso, ele está traçando a distinção entre judeus e gentios e entre os salvos e os não salvos. Correto. E ele não está trazendo um elemento como sendo Israel versus igreja. É simplesmente o judeu ou o gentio, e o salvo ou o não salvo. Ok. Então, por que as pessoas tentam dizer que a igreja assume o papel como sendo Israel? Ou, ao contrário, separar Israel da igreja? Sim. Bem, há vários motivos. Primeiro, muitas pessoas, quando ouvem a palavra igreja no Novo Testamento, automaticamente a relacionam com o termo gentios. Eles sabem que a nação judaica rejeitou o Messias. Então, eles simplesmente assumem que igreja tem a mesma conotação que a palavra gentio. E isso não é verdade. Você poderia ler para nós Efésios 3, versículo 6. Este versículo deixa claro que nem todos os judeus estão perdidos. Ok, parece que esse verso começa no meio de uma frase. Bem, você conhece o estilo de Paulo. Comece a ler e você perceberá que a ideia descrita nesse verso ainda fará sentido. Tudo bem. A saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Yahushua, por meio do Evangelho. Os gentios são sim herdeiros, mas eles são co-herdeiros do mesmo corpo. Em outras palavras, eles são herdeiros dos judeus que aceitam Yahushua como o Messias. E isso é o que significa ser co-herdeiros. O problema é que o extremo oposto também não é correto. Equacionar o termo Israel somente com os judeus é ignorar o fato de que as Escrituras ensinam que os crentes gentios devem se tornar cidadãos de Israel. Não literalmente, certo? Não, mas espiritualmente falando. Você ainda está lá em Efésios 3, certo? Se sim, volte para Efésios 2 e leia para nós os versículos 11 a 13. Ok. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Yahuwah no mundo.
Mas agora, em Cristo Yahushua, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E o versículo 19. Tá. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Iá. Bem, aqui nesse verso temos Paulo dizendo, em um sentido espiritual, que os crentes gentios se tornam cidadãos de Israel. Mas há mais um problema e os cristãos geralmente não percebem que também existe uma distinção entre o Israel como nação e o Israel remanescente. Sim, o Israel remanescente. Agora veja, esse é um pensamento novo para mim. Sempre falamos sobre a igreja remanescente, mas acho que nunca ouvi antes a expressão Israel remanescente. Bem, esse é um conceito bíblico. Vamos lá para Romanos capítulo 9 e ler os versículos 6 a 8. Romanos 9, 6 a 8. Tudo bem, diz, e não pensemos que a palavra de Iá haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamado a tua descendência. Isto é, estes filhos de Yahuá não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Lembre-se do que Yahushua disse em Mateus 7. Ele disse, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Essa não é uma questão de todos os judeus estarem perdidos ou todos eles serem salvos, assim como não é uma questão de todos os gentios serem salvos, ou todos eles se perderem. A realidade e a verdade é mais sutil. Quando olhamos para todas as diversas passagens das Escrituras que falam sobre a Igreja e Israel, fica claro que a Igreja nem sempre se refere apenas aos gentios, e o termo Israel nem sempre significa apenas os judeus. Sabe, Will, que eu nunca tinha realmente parado para analisar essa situação, mas agora, ao você trazer à baila o que tudo isso representa, fica muito claro que há uma enorme diferença teológica entre o Israel como nação e o Israel remanescente. Eu nem mesmo nunca usei o termo Israel remanescente, mas você está certo, o conceito está definido dentro das Escrituras. Nós gostamos que as coisas sejam bem definidas no preto e no branco, e com um sim, sim e um não, não. Mas a verdade é que a realidade é tipicamente mais sutil do que isso, e este conceito também é mais sutil. Israel não é a igreja, e a igreja não é Israel. Mas há membros da igreja em Israel e há também judeus na igreja. Antes de prosseguirmos, vamos esclarecer aos nossos ouvintes o que queremos dizer com o termo igreja. O dicionário define igreja como, abre aspas, o corpo coletivo de cristãos compostos de 3 grandes ramos, o católico, romano, o protestante e o ortodoxo oriental. Mas isso não é o que a igreja significa na Bíblia, é? Não, não é. No Novo Testamento, a palavra que aparece como igreja em nossas Bíblias modernas, na verdade, vem da palavra grega eclesia. Você poderia ler essa definição para nós? Sim, eu já estou aqui com a definição. É a do Dicionário Expandido de Palavras Bíblicas New Strong, e que fala sobre o termo eclesia, abre aspas. Esta palavra enfatiza um grupo de pessoas convocadas para um propósito especial. Designava a nova sociedade da qual Yahushua foi o fundador, sendo uma sociedade unida pelos mais estreitos laços espirituais e totalmente independente do espaço. Eclesia. Ek significa fora de, e klesis significa um chamado. Fecha aspas. Assim, eclesia significa literalmente um chamado. Agora, é claro que no primeiro século, os primeiros crentes foram chamados a saírem da religião nacional israelita, a qual havia rejeitado Yahushua como o Messias. Os conversos gentios também foram chamados a saírem de várias religiões pagãs. É isso. E em nossos dias, os crentes são chamados para se afastarem de todas as religiões organizadas. Isso se aplica ao judaísmo, como também ao budismo, ao shintoísmo, ao paganismo, ao catolicismo e até mesmo ao protestantismo, porque todos
todas as religiões e todas as denominações contém algum tipo de erro. Assim, quando estivermos olhando para as passagens da Bíblia que falam sobre Israel e que falam sobre a igreja, devemos ter isso em mente. Não se trata do corpo dos cristãos como religião mundial, como também não está falando sobre sua denominação em particular. Igreja se refere ao remanescente, aquele pequeno corpo qual foi convidado a sair e abandonar sua área de conforto. Aqueles que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Sim, Apocalipse 14:4. Na verdade, por que você não vai até lá e lê isso para nós muito que rapidamente? Ok, a partir do primeiro verso para lermos no contexto. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. E os versículos 4 e 5? Tá. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Iá e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. É sobre isso que as Escrituras falam quando ela menciona o termo igreja ou a eclesia. Aqueles que amam tanto a Iá que não deixam que nada fique no caminho e que os impeça de render-se a ele e obedecê-lo de uma forma total e completa. Assim também como segui-lo incondicionalmente e sem reservas. Ok, vamos fazer uma pequena pausa. E quando voltarmos, eu gostaria de falar sobre como isso se aplica a Israel. Voltamos já já! Os enganos mais infalíveis de Satanás são aqueles em que ele faz conexão entre a verdade e o erro. Ele conseguiu fazer isso por meio da natureza de Cristo, do que acontece com a alma em ocasião da morte, da lei divina e do sábado e de uma série de outras áreas. Mas o problema é que quando a verdade está entrelaçada com o erro, nós não obtemos a verdade nessa mesma proporção. Em vez disso, tudo o que obtemos é o erro. No site da World Last Chance, nós temos dezenas de artigos e vídeos que enfocam as crenças populares que envolvem o cristianismo e que, quando estudadas à luz das escrituras, elas demonstram estar incorretas. Visite-nos acessando www.worldlastchance.com/português e comece a estudar hoje. Só para recapitularmos o que vimos até agora e para aqueles que estão nos sintonizando nesse momento, a igreja é o corpo dos verdadeiros crentes, ou seja, aqueles que foram chamados a seguir a Yahweh, e não como sendo representado por uma denominação em específico. Ela não é nem mesmo uma religião. É representada por aqueles que se entregam totalmente para seguir a verdade, independentemente do custo. Eles se renderam totalmente à vontade de Iá. É por isso que se diz que eles estão em Cristo. Você se lembra de Romanos 8, Chris, que lemos no primeiro bloco? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo e Yahushua, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a igreja ou os escolhidos são judeus que foram espiritualmente chamados para fora do judaísmo. E inclui também os gentios que foram espiritualmente chamados de todas as religiões e sistemas de crenças falsas. Portanto, a igreja, a eclesia, é composta por judeus e gentios que seguiram a orientação do Espírito Santo e se afastaram do erro. Paulo explica isso perfeitamente em Romanos 2. Por que você não encontra essa passagem para nós? Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29. Lembre-se que Paulo era um fariseu. Ele era muito versado na letra da lei e então, após sua conversão, ele também entendeu a aplicação espiritual da lei. Você já encontrou? Se sim, leia-os para nós, por favor. Ok. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Yahweh. Isso é o que a igreja é. Sim, isso faz sentido. E claro que a verdadeira igreja não será composta por aquelas pessoas que são cristãs apenas no nome. Então, quem ou o que é Israel?
Bem, Israel pode realmente significar várias coisas diferentes, pois os símbolos são assim, e você sabe disso. Há uma profundidade de significados dentro dessa realidade. É por isso que nunca queremos assumir uma postura imediata e taxativa de que essa é a maneira que é e de que todas as outras interpretações estão erradas. De jeito nenhum. Quando envolvem simbolismos, existem diversas possibilidades e significados. Eu entendo que a primeira definição de Israel é simplesmente a óbvia, que é a de Israel como uma nação e que é composta pelos descendentes de Jacó ou Israel, já que seu nome foi mudado depois que ele lutou com o anjo. Está certa a tua visão no sentido de ser Israel sendo representado como uma nação. A segunda pode se referir aos descendentes de Jacó que não aceitaram Yahushua como o Messias. É sobre isso que Paulo está falando em Romanos 11, versículo 7, quando ele diz, abre aspas, que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou, e os mais foram endurecidos. Em alguns capítulos anteriores, nós temos novamente Paulo falando sobre Israel. Romanos 9, versículo 31 diz, abre aspas, Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei, fecha aspas. Eu creio que esse uso do termo Israel como símbolo ocorre muito nos primeiros anos, quando o cristianismo estava se afastando do judaísmo. E qual seria a terceira maneira pela qual Israel é usado como sendo um símbolo? Seria, espiritualmente falando. Aqueles que confiam nas promessas de Iá dadas a Abraão são os seus descendentes espirituais. Portanto, eles são considerados o Israel remanescente. Você ainda está, Chris, com Romanos 9 em seu monitor? Se sim, volte ao início do capítulo e leia os versículos 6 e 7. O que diz lá? Porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamado a tua descendência. Só porque alguém é descendente biologicamente de Abraão, isso não faz dele ou dela um de seus descendentes espirituais. E, obviamente, o importante é ser um descendente espiritual. Exatamente. E Yahushua explicou sobre isso também. Vamos abrir em João 8 e perceber que ele, nessa ocasião, estava falando com os fariseus e me parece que não era pouca coisa. João 8 e qual versículo? Por que você não lê os versículos 37 a 44? Ok. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhes Yahushua, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Yahuwah. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Yahuwah. Replicou-lhes Yahushua, se Yahuwah fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Yahuwah e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Então, embora geneticamente eles fossem descendentes de Abraão, eles não eram verdadeiros israelitas no sentido espiritual. Cristo os advertiu dizendo que eles pertenciam ao diabo, vosso pai. O que você está dizendo, Will, é que uma pessoa pode ser parte do Israel físico, por descendência física, mas não necessariamente poderá ser parte do Israel remanescente, porque ele ou ela não faz parte do Israel espiritual. É exatamente isso que estou dizendo. Assim como falamos da igreja como uma expressão em um sentido global, ao nos referirmos ao corpo da cristandade como um todo, mas que ao mesmo tempo sabemos que existe uma igreja remanescente. E o mesmo se aplica a Israel. Nós temos a nação de Israel e dentro dessa concepção temos também, em um sentido espiritual, uma subclassificação, o Israel remanescente. Ok, isso faz sentido. Então, quando os gentios, por meio da fé, se tornam os descendentes espirituais de Abraão, eles automaticamente se tornam parte do Israel remanescente.
Exatamente. Paulo explica isso usando a ilustração de uma oliveira. Vamos voltar para Romanos 11. Romanos 11, versículos 16 a 24. Aqui, Paulo está comparando Israel a uma oliveira que é regada e cultivada. Comece a ler para nós, por favor. Ok. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabes que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Iá não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Iahua. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Iahua. Se nela permaneces doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Iahua é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se foste cortado da que, por natureza, era oliveira brava, e, contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados da sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Ok, vamos analisar esse texto. As santas primícias são as raízes. Que seria Abraão? Ele foi o fundador da nação israelita e do sistema de crenças, não foi? Algumas pessoas acreditam nessa ideia, e isso certamente poderá ter uma aplicação ao patriarca em um segundo plano. No entanto, acredito que a aplicação central é Yahushua. É somente pela fé nele e em seus méritos redentores que alguém poderá ser salvo. Isso é verdade. E há em Romanos 9, 3 e 4 que diz: porque eu mesmo desejaria ser anátema separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Paulo está dizendo aqui que a separação do Salvador é como estar separado dele. O que é consistente com a analogia de uma oliveira com Cristo e ele como sendo a raiz. E é claro que os ramos naturais seriam os crentes judeus, certo? Sim, e os ramos da oliveira brava referem-se a cidadãos gentios convertidos. E nós não somos judeus biológicos, mas sim judeus espirituais, pois somos enxertados. No entanto, o que é importante entender nessa ilustração é que os judeus que permanecem na incredulidade também não fazem parte da oliveira. Muitos e bastante sinceros cristãos se tornam muito apaixonados pelo judaísmo. Inclusive, em suas falas, eles as temperam com termos e frases hebraicas, usando até o kippá em suas cabeças, e estudam vários ritos e tradições judaicas tentando se tornar o mais próximo de um judeu. Mas apenas judeus espirituais, quer sejam descendentes biológicos de Abraão ou não, fazem parte dessa oliveira. A oliveira, na ilustração de Paulo, representa o Israel remanescente. Então, se o Israel remanescente não tem em seu corpo judeus que permaneceram na incredulidade, o Israel remanescente seria o sinônimo da igreja remanescente? Acredito que sim. A oliveira com seus ramos enxertados da oliveira brava simboliza os que creem no Messias. Esta oliveira simboliza o Israel remanescente, como também a igreja remanescente. Efésios 3,6, ao falar da revelação de Yahweh em Cristo, explica que era para que os gentios fossem co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo e Yahushua por meio do Evangelho. Isso faz sentido. Se a oliveira simbolizasse apenas descendentes físicos de Abraão, o Israel remanescente poderia ser apresentado como algo separado da oliveira que foi inserida dentro da igreja. Mas não é isso que Paulo diz. Ele diz que os crentes gentios são enxertados na oliveira. Então, obviamente, a oliveira abarca todos os crentes e exclui todos os não crentes, independentemente de sua linhagem.
É semelhante à analogia de Paulo em Romanos 12 com a igreja e o Israel remanescente, sendo como um corpo com Cristo, que é a cabeça desse corpo, controlando assim seus membros. Há mais uma metáfora usada nas Escrituras que ensina esse mesmo conceito. Abra em 1 Pedro capítulo 2 e leia os versículos 4 a 6. O que dizem esses versos? Ok. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Iá, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Iahua por intermédio de Yahushua Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. A oliveira é a igreja remanescente que é formada pelo Israel remanescente. Nesta metáfora, o corpo de Cristo é um templo feito de pedras vivas. Mas observe, apenas para aqueles que creem. Continue lendo, por favor, versos 7 a 9. Ok. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Yahuwah, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em certo sentido, a igreja é uma nova formação ou ideia sob a égide do Evangelho. Em Mateus 16:18, Yahushua falou sobre a edificação de sua igreja como um empreendimento futuro. Espera um segundo, deixe-me ler isso. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é a primeira vez que a eclesia é mencionada no Novo Testamento. Assim como Moisés tirou ou conduziu fisicamente os israelitas do Egito, hoje Yahushua conclama a todos a saírem do Egito espiritual. Somos chamados a sairmos dos vários grupos religiosos em volta do mundo, a fim de formarmos um novo corpo, tendo Cristo como nosso líder. Nós somos a igreja de nossos dias que fomos chamados a sair. Mas não é, na verdade, a formação de uma nova igreja, é? Sob a graça somos uma nova criatura em Cristo, mas se a igreja remanescente é o Israel remanescente, e se eles são colocados dentro da mesma realidade, você poderia dizer que a igreja remanescente é apenas uma continuação do Israel remanescente? Claro que sim. E se você é um descendente carnal de Abraão, ou se você é um membro assíduo de qualquer uma das milhares de denominações cristãs que existem por aí, isso não garante que você seja um membro do Israel remanescente ou da igreja remanescente. A garantia só será dada por meio de uma rendição completa a Yahuwah e reivindicando os méritos do sangue de Yahushua por meio da fé. E isso fará com que cada um de nós seja membro da igreja remanescente. Somente pela fé qualquer um de nós poderá ser enxertado na oliveira que simboliza o Israel remanescente. E isso me lembra do sermão de Pedro relatado em Atos 3. Ele estava dizendo aos judeus incrédulos que Yahushua cumpriu as profecias do Velho Testamento sobre o Messias. Escute isso, Will. Os versos 22 e 23 dizem: Disse, na verdade, Moisés, Yahuwah Elohim vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Judeus ou gentios não é relevante, pois quando aceitamos o presente do Filho de Iá, nos tornamos um membro da igreja remanescente e, consequentemente, parte do corpo de Cristo. Mas para os judeus que obstinadamente permanecerem incrédulos, eles serão cortados ou destruídos do meio do povo. Essa é a mesma linguagem que Paulo usou ao falar sobre cortar os ramos da oliveira. Obviamente que tanto Paulo quanto Pedro colocaram no mesmo patamar tanto o Israel remanescente como a igreja remanescente. Com esse entendimento, é realmente significativo que a capital da Terra renovada seja chamada de Nova Jerusalém. Poderia ter sido chamada de qualquer outro nome, mas será Jerusalém. Certo.
Para concluir, eu apenas gostaria de salientar algumas considerações finais. É porque a igreja remanescente é o Israel remanescente que Paulo poderia ter dito que os crentes gentios foram enxertados no Israel remanescente. E outro motivo seria pelo fato de que tanto como Paulo e Pedro poderiam ter advertido os judeus incrédulos no sentido de que, caso eles persistissem em sua incredulidade, eles seriam cortados ou não teriam nenhuma ligação com Israel. Aqui eles estão falando sobre o remanescente de Israel e não da nação em si. Além disso, Paulo disse que os crentes gentios não eram mais, abre aspas, estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e da família de Iá. Se a igreja remanescente tivesse de alguma forma substituído Israel, ou se fosse algo totalmente novo ou distinto, nenhum desses ensinamentos faria sentido. Mas como vimos, a igreja remanescente e o Israel remanescente são um e se referem à mesma coisa, ou seja, têm objetivos comuns. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. A grande maioria dos cristãos celebra a ressurreição de Yahushua no domingo, enquanto milhões de judeus e protestantes que guardam o sábado o adoram no sábado. Mas você sabe o porquê? A história, a arqueologia e a astronomia confirmam que, nos dias de Cristo, nem o dia de sábado nem o domingo existiam no calendário juliano, e os fatos advindos disso são imensos. Isso significa que Yahushua não poderia ter ressuscitado no domingo, e nem o sábado moderno seria o sábado bíblico. E Yahushua ressuscitou no primeiro dia da semana, mas esse dia não era o domingo. A ressurreição ocorreu no primeiro dia da semana do calendário lunisolar bíblico. No entanto, milhares de cristãos continuam ignorantes quanto a esse fato. Para saber quando essa incrível mudança de dias de culto ocorreu, acesse o www.worldlastchance.com/português. Clique no ícone rádio WLC e role para baixo. Procure o programa intitulado Os Enganos de Constantino para saber quando a mudança de culto para os cristãos ocorreu. O episódio intitulado O Sábado do Calendário não é o sábado do sétimo dia e os judeus sabem disso, dará todos os detalhes de quando e por que os judeus deixaram de adorar no sábado bíblico. Aprenda sobre esses fatos da história, porque quando você adora, faz toda a diferença. Tudo pronto para mais uma pergunta da nossa caixa de mensagens diárias, Will? Claro que sim. O que você tem para nós hoje, Chris? Eu tenho aqui comigo uma ótima pergunta. Vamos ver se você consegue adivinhar de onde está vindo. É um país da África que possui 2 línguas oficiais, uma das quais é o inglês. Seria a África do Sul? Obrigado por participar de mais uma rodada de perguntas, mas você está errado! O primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, chamou este país de Pérola da África por causa de sua grande beleza natural. Mas só pode ser a África do Sul. E você ainda não acertou. Na verdade, o nome do país é Uganda. Uganda! Eu nem mesmo pensei nesse país. Eu li recentemente que Uganda é o 2º maior país sem litoral do mundo. Interessante. E que pergunta vinda de Uganda você tem para nós hoje, Chris? A pergunta é de Joseph, de Kampala, que é a capital. É uma pergunta inquisitiva e acho que a sua resposta pode beneficiar a todos nós. Ele pergunta: qual vocês veem ser o maior problema que os cristãos enfrentam hoje? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu gostei muito dela porque, como diz o lema dos escoteiros, sempre alerta. As armadilhas mais eficazes de Satanás sempre se utilizam do engano. Se pudermos conhecer os artifícios de Satanás, então poderemos ficar atentos quando eles nos sobrevirem. Há uma série de questões que acho que os cristãos precisam estar cientes. A primeira é o analfabetismo bíblico. Analfabetismo bíblico?
O que você quer dizer com isso? É a falta de um conhecimento básico da Bíblia. Vários membros da nossa equipe vivem em países católicos e eles comentaram comigo que lá a religião é a norma cultural, mas uma experiência verdadeira e viva com a palavra de Yah é bastante rara. Eu também já ouvi falar nisso. Em 2010, um grupo de Barna fez um estudo que revelou que, enquanto a maioria das pessoas vê a Páscoa como um feriado religioso, a grande maioria delas não associa a Páscoa com a ressurreição de Cristo. E esse é um substituto pagão cristão para as verdadeiras festas israelitas. Quantos cristãos hoje sabem que Cristo, na verdade, não ressuscitou na Páscoa e que ela foi instaurada por meio da festa das primícias comemorada pelos israelitas 400 anos mais tarde? Ou que eles nem mesmo sabem como calcular quando essa festa ocorre em nosso calendário atual? É verdade. Eu não acredito que são muitos que conseguem fazer isso. O cristianismo deve ser muito mais do que apenas uma norma cultural, e sim uma experiência viva para cada indivíduo que leva o nome de Cristo. Acho que o livro de Hebreus expressa isso com muita propriedade. Escutem, queridos amigos, o que Hebreus 4, versículo 12 diz. Porque a palavra de Yah é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta a discernir os pensamentos e propósitos do coração. Mas se não conhecemos a palavra de Yah de uma forma pessoal e se não a estudamos e tornamos seus princípios uma parte vital de nossas vidas, como vamos realmente viver de acordo com ela? Exato. Não conseguimos viver de acordo com ela. Esse é um dos perigos que os cristãos enfrentam hoje. Outro problema que vejo em todos os lugares, em todas as esferas da vida e em todas as culturas ao redor do mundo é a preguiça espiritual. Essa ideia de que você não tem que estudar por si mesmo porque seu padre ou pastor... ou qualquer que seja seu líder espiritual. Sim, líder espiritual, ou guru, ou qualquer que seja. A ideia de que não precisamos estudar porque nosso líder espiritual já gasta muito tempo estudando diligentemente a palavra de Yah e, consequentemente, irá nos dizer o que é ou não a verdade, essa concepção não é uma opção válida. Se essa é a sua atitude, querido ouvinte, deixe-me te perguntar o seguinte: você realmente quer correr o risco de colocar sua vida eterna em jogo e deixar que o seu pastor, padre ou quem quer que seja lhe diga o que é certo ou não a fazer? A verdade está avançando. Talvez haja uma verdade para nossos dias que ele ainda não estudou, mas que é primordial para a sua caminhada espiritual. Bem, não só isso. Já dissemos isso antes e eu direi novamente. Os pastores têm grande interesse em manter o status quo deles. As organizações que pagam seus salários normalmente têm uma série de crenças que devem ser seguidas. É raro ver um profissional que queira colocar em risco seu emprego ou sua capacidade de sustentar sua família e ensinar coisas que são contrárias às crenças fundamentais da denominação ou organização que o emprega. Exatamente. Conheço pessoalmente 2 pastores que me disseram que sabem que o dia bíblico de adoração não é o sábado e nem o domingo, e que para ser consistente o calendário lunisolar bíblico deveria ser usado para calcular os dias sagrados. Mas um deles tem filhos em idade universitária e ele não quer comprometer seu emprego enquanto tem filhos em idade escolar. E o outro finalmente defendeu a verdade, mas só depois de se aposentar. Eu não estou tentando me colocar como juiz, pois é da natureza humana querer manter nossos empregos, especialmente se temos uma família que procuramos dar o melhor. Mas o que estou dizendo é que cada um de nós é responsável diante de Yah por nossas próprias almas. Confiar no seu pastor, no seu padre ou ministro, a fim de que eles te digam o que é a verdade, não tira de você a responsabilidade de estudar e conhecer a verdade individualmente. Ezequiel 14, versículo 20. Tão certo como eu vivo, diz Yahweh Adonai, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Exatamente. Bem, acho que isso vem junto com outro perigo muito real que os cristãos enfrentam em nossos dias, que é a condescendência. Somos a igreja da última geração e achamos que sabemos e conhecemos tudo, ou pelo menos gostamos de pensar que sim. Não somos como os pobres, cegos e iludidos cristãos que viveram durante a Idade das Trevas. Somos cristãos
pós-revolução protestante e conhecemos a verdade, mas essa mesma segurança traz consigo condescendência. Sim, pois achamos que já sabemos tudo o que é necessário para a nossa salvação. O que torna qualquer ideia ou nova verdade como errada, uma vez que isso nos parece estranho no que tange ao que conhecemos. É um orgulho espiritual presumir que não temos mais nada a aprender. Mas veja, isso é o que tendemos a fazer como cristãos, uma vez que não gostamos de nos compararmos com a palavra de Yah. Isso apontaria todas as nossas falhas. Gostamos de nos comparar com outros cristãos e concentrar-nos em suas falhas. Quando aponto onde você pecou, me sinto muito bem comigo mesmo. Entende, Will? Bem, esse é o orgulho espiritual. É exatamente isso. E isso é parte da nossa vida de meros mortais. Escute o que Apocalipse 3 diz. Esta é a mensagem para a igreja de Laodiceia. A igreja da geração final diz, abre aspas, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Yah. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Fecha aspas. É o orgulho espiritual que me faz me comparar a você e achar que é você que precisa fazer mudanças em sua vida. E dessa forma, eu me considero muito bom e como alguém que não precisa de nada. Além do mais, é o orgulho espiritual que faz qualquer um de nós pensar que sabemos tudo o que precisamos para sermos salvos. Este é um ponto muito importante, porque se você acha que sabe tudo o que é necessário para a salvação, você rejeitará qualquer nova luz que cruze o seu caminho. O Pai pode ter enviado alguém a você com verdades muito importantes e que você precisa saber. Mas se você acha que já sabe tudo e pensa que é rico e abastado e não precisa de coisa alguma, você rejeitará qualquer luz adicional sem nem mesmo estudá-la com a mente aberta. A boa nova é que a mensagem para a igreja de Laodiceia não para por aí. Continue lendo. Chris, o que dizem os próximos 2 versículos, por favor. Ok, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ele nos diz isso porque ele nos ama. Esta é uma advertência, e se prestarmos atenção a isso, Yahweh nos protegerá nos dias que à frente estão. Existem sérios problemas que a geração do tempo do fim tem vivido. Mas se fizermos uma rendição total e completa a Yah, não teremos o que temer, uma vez que nosso Pai está no controle de tudo e tem uma solução para todos os problemas, até mesmo aqueles que carregamos por meio de nossas incertezas. Ok, temos tempo para mais uma pergunta rápida. Andressa de Fortaleza, Brasil, escreve: acabei de descobrir seus maravilhosos programas por meio do rádio de ondas curtas. Eu sei que minha mãe também gostaria de ouvir esses programas, mas ela não tem acesso às ondas curtas. Além do site, você teria outras plataformas para que ela escute esses programas? Sim, temos o YouTube. Além de nossos vídeos, também baixamos todos os nossos programas de rádio já gravados lá no YouTube. Na barra de pesquisa, basta digitar Rádio WLC e o idioma que você deseja. Isso levará direto para nossos episódios de rádio. Eles também estão todos em nosso site. Na verdade, o nosso site tem artigos em mais idiomas do que comparados aos que transmitimos. Então, se você tem amigos ou familiares com quem gostaria de compartilhar e que não são fluentes no idioma que você está ouvindo, procure pelo nosso site. Temos artigos e vídeos em mais de 30 idiomas diferentes. E se você tiver dúvidas ou outros comentários, é assim que você poderá também entrar em contato conosco. Basta acessar o www.wordlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC.
Olá, eu sou Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. A BR-129, que passa por fora da cidade de Knoxville, estado do Tennessee, nos Estados Unidos, é conhecida por ser um trecho perigoso dessa rodovia, uma vez que essa parte é sinuosa e montanhosa. Os moradores dessa área referem-se a esse trecho da rodovia como a Cauda do Dragão. Em uma tarde de outono, Kevin e seu melhor amigo Phil decidiram pegar suas motos e dar uma volta, uma vez que o inverno se aproximava. Estava fazendo um lindo dia para um passeio e os dois amigos estavam curtindo bastante a paisagem enquanto trafegavam pelas lindas montanhas que fazem parte daquela área. De repente, Phil se distraiu e sua moto lhe fugiu de seu controle por uma fração de segundos. Não seria algo muito sério se não fosse pelo fato do curto espaço que o separava de seu amigo Kevin, que vinha logo atrás, sendo suficiente para o que era para ser um belo passeio se tornar em uma grande tragédia. Os dois acabaram se envolvendo em um grave acidente, o que ceifou a vida de Phil. Seu amigo Kevin foi jogado barranco abaixo, a uma distância de 105 pés ou cerca de 32 metros. Os ferimentos que Kevin sofreu foram graves. Ele acabou quebrando a espinha dorsal, vários fios da costela, além de diversas escoriações em decorrência de ter deslizado asfalto afora, e não havia como ele subir de volta para a rodovia e buscar ajuda. Vários carros passaram pelo local, mas os motoristas não perceberam que um grave acidente tinha acabado de acontecer e dois corpos estavam logo abaixo e, consequentemente, fora da visão de todos que trafegavam por ali. Kevin tentou fazer uma ligação de seu celular, mas a distância, somados ao barulho do movimento do tráfego, acabou silenciando sua voz. Surpreendentemente, seu celular não teve nenhum dano no momento do acidente, mas ele estava em um lugar que seu aparelho não detectava nenhum serviço de sua operadora. Hora após hora se passou, e ele lá embaixo, em agonia, até que a noite mostrou sua cara. Kevin encarou o fato de que poderia muito bem morrer ali mesmo antes de ser encontrado. Na manhã seguinte, ele começou a gravar vídeos em seu telefone. Ele esperava que assim que seu corpo fosse encontrado, os vídeos seriam compartilhados com sua família e ele gostaria de dizer-lhes o quanto ele os amava. Cerca de 30 horas depois do acidente, Kevin ouviu um carro desacelerar até parar na estrada barranco acima. Ele não tinha comido ou bebido nada desde o dia anterior, mas de alguma forma, Kevin conseguiu gritar alto o bastante para que alguém o escutasse. Finalmente a ajuda estava a caminho. Ele não tem dúvidas de que foi uma intervenção divina. Ele diz: não havia nenhum motivo para que aquelas pessoas parassem exatamente onde pararam, e não havia nenhuma possibilidade após 30 horas que eu tivesse voz suficiente para que alguém ouvisse meus gritos de socorro. Sua esposa Courtney concorda dizendo: Deus com certeza colocou sua mão sobre meu esposo naquele dia, e seu anjo da guarda estava por perto cuidando dele. Isaías 40, versículo 29 diz que Yahua faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele certamente fez isso por Kevin e fará isso por você também. Em qualquer situação em que você se encontrar, saiba que nosso Pai Celestial estará cuidando de você. O versículo 13 de Isaías 41 diz: porque eu, Yahua, teu Elohim, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Nossa discussão de hoje foi bastante reveladora, Will. E agradeço muito por compartilhar seus insights conosco. Por que você acha que não houve uma compreensão clara da distinção entre Israel e a igreja? De onde veio todo esse mal-entendido? Bem, acho que isso aconteceu por alguns motivos. Primeiro, a Bíblia faz uma distinção clara entre judeus e gentios, e isto está escrito lá. Se você pegar qualquer Bíblia, você confirmará o que estou dizendo. Mas o erro foi cometido ao presumir que Israel tem a ver somente aos judeus, e isso levou a uma suposição correlata de que a igreja é unicamente para os gentios. Como vimos nos escritos de Paulo, tanto Israel quanto a igreja inclui judeus e tanto Israel quanto a igreja inclui gentios. Portanto, a distinção entre judeus e gentios não é a mesma coisa que uma distinção entre Israel e a igreja. Não é. E esse foi o primeiro erro.
A segunda é que, ao falar de Israel, as pessoas não entenderam a diferença entre Israel como uma nação, a nacionalidade israelita, e o Israel remanescente. O Israel remanescente é um corpo espiritual composto de crentes, tanto judeus como gentios. O Israel como nação, obviamente, não o é. Outra coisa a deixar bem clara é que, embora os crentes gentios tenham sido enxertados no Israel remanescente, os gentios como um todo não substituem Israel nessa mesma proporção. Esse é o segundo erro que as pessoas cometem. Lembre-se que haverá judeus que serão salvos, pois nem todos os judeus rejeitaram o Messias. Sim, e até os dias de hoje, o dom da graça divina é que Iá enxertará em qualquer um que escolher crer e receber o dom da salvação. Amém. Então, em resumo, tanto a teologia da separação quanto a teologia da substituição estão erradas. Ambos estão errados. A igreja não substituiu Israel e nunca substituirá. Além disso, Israel como nação nunca foi um corpo espiritual. Não, nunca foi. E o que foi dito lá em 1 Samuel? Yahweh disse a Samuel que ungisse um rei aos israelitas porque eles o haviam rejeitado. E isso foi dito claramente. Em Romanos 11, Paulo claramente se considerava parte do Israel remanescente. No versículo 1 ele disse: porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. E ele até mesmo usa a palavra remanescente. Alguns versículos depois, no versículo 5 ele diz: assim, pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Paulo também se considerava parte do corpo de Cristo, dizendo em Romanos 9:3 que estaria disposto a ser amaldiçoado ou afastado de Cristo se isso salvasse seus compatriotas judeus. E finalmente, em Efésios 5, versículos 29 e 30, ele claramente se considera parte da igreja. Aqui está, deixe-me ler. Diz: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Isso prova que a igreja não está separada do Israel remanescente. A igreja remanescente e o Israel remanescente são os mesmos. Eles são sinônimos. Os crentes gentios são herdeiros da promessa porque, pela fé, eles foram enxertados. Em contraste, judeus incrédulos, e que não são todos eles, mas apenas aqueles que não creram, foram cortados e não são mais herdeiros da promessa. Das grandiosas e preciosas promessas, certo? Essa é a nossa parte nessa incrível operação da graça. Yah faz as promessas e nós escolhemos se vamos ou não confiar nelas. E que preciosa bênção que é concedida aos crentes hoje, de serem herdeiros das promessas feitas a Abraão. E eles estão chegando muito perto de alcançá-las. Quando Yahushua retornar, a terra será renovada, e Yahweh descerá a essa terra com a nova Jerusalém, para que aqui seja o lar eterno de todos os que escolheram crer em suas promessas. Eu estava outro dia fazendo um estudo sobre as promessas feitas a Abraão, e há uma delas que eu nunca havia notado antes, e que está em Romanos 4. Quer dizer, eu já tinha lido antes, mas eu nunca tinha realmente notado antes. Isso já aconteceu com você antes? Ah, sim. E então o que diz nesse verso? Está em Romanos 4, versículo 13. Diz, abre aspas, não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. E isso não está tão longe de acontecer, amados ouvintes. A profecia revela que estamos muito, mas muito próximos do fim. Agora é a hora de confirmar seu chamado de eleição. Agora é a hora de escolher acreditar nas promessas de Yah, rendendo-se totalmente a elas e pedir para que Ele te prepare. E Ele o fará porque Ele prometeu. Junte-se a nós novamente amanhã e até lá. E lembre-se, Yahweh te ama e Ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahweh, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português.
Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.